Estamos aqui, então, no nosso capítulo 9, Ciência ou Pseudociência, né? Tem até uma imagenzinha aqui para mostrar essa diferença, o chapéu de alumínio e aqui algo que lembre algum fato científico. Para começar esse capítulo, eu trouxe música de novo, né? Trouxe uma frase de uma das músicas do Steve Wonder, a música Superstition, é uma música que eu adoro, já adorava enquanto música, antes de conhecer a letra, de fato, e na letra, olha que legal o que ele traz, né? Eu coloquei a traduçãozinha aqui embaixo. Quando você acredita em coisas que você não entende, então você sofre. Superstição não é o caminho. Então, esse aqui é o refrão, basicamente, dessa música, né? Que é muito bacana, inclusive o resto da letra também é bem legal, é meio divertido, assim, e puxa para esse aspecto de superstição. Depois vocês buscam lá no Spotify de vocês e ouçam, porque vale muito a pena. Steve Wonder vale muito a pena, de qualquer forma, né? Isso aí, não sei se é baseado em evidências, mas é baseado num bom gosto musical, tá bom? Quando a gente fala de ciência e pseudociência, pessoal, a gente enfrenta de cara um grande obstáculo, né? Qual é esse obstáculo? De maneira tradicional, no dia a dia, no nosso sistema educacional, desde a educação básica, passando pela educação no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? A gente tem ensinado, de modo geral, inclusive na sociedade, quando a gente divulga ciência, a gente acaba se limitando a mostrar e ensinar sobre os avanços e sobre as conquistas da ciência. Isso é muito legal. Vocês já viram várias vezes isso acontecer. Olha, descobriu-se uma vacina nova para a Covid, por exemplo, e com muito entusiasmo, né? A gente acabou de descobrir uma coisa nova em relação à física, um novo equipamento foi desenvolvido, olha o que a ciência descobriu, uma nova espécie que nunca tinha sido catalogada. Então, são muitas descobertas legais da ciência que a gente divulga com a maior boa vontade, né? Tanto no sistema educacional para ensinar ciência, quanto na sociedade para divulgar ciência. Só que tem um problema, a gente faz isso de uma maneira muito superficial e a gente não mostra uma coisa importante, como a gente obtém essas informações. Como que essas descobertas foram de fato descobertas, né? Qual foi o método adotado para isso? A gente viu lá no capítulo 7 qual é o método científico, como ele funciona, né? Mas será que a gente mostra isso para as pessoas quando a gente mostra resultados da ciência? Então, a gente tem o hábito de apresentar as descobertas e os avanços científicos para as pessoas e dá a impressão que isso é magicamente obtido pela mente brilhante de um cientista. A gente esquece do principal, que é mostrar o método pelo qual a gente chegou nessa conclusão. Então, olha que interessante, a gente mostra com entusiasmo o que a ciência descobre, mas a gente não explica para as pessoas, nem para nós mesmos, como a ciência descobre isso. Então, isso gera uma lacuna muito importante que, ao longo do tempo, fez parecer que as descobertas científicas são descobertas mágicas que algum cientista maluco desses que a gente vê estereotipado nos filmes, por exemplo, né? O Rick, do Rick and Morty, né? A gente tem lá no De Volta para o Futuro, a gente tem várias figuras aí do cientista que é brilhante sozinho, ele descobre as coisas magicamente e a gente não mostra o método científico. E isso gera uma grande vulnerabilidade, um ponto de vulnerabilidade muito importante, que é as pseudociências também são apresentadas como descobertas científicas, embora não seja. Então, como a gente acostumou a ficar mostrando, olha o que a ciência descobriu, a ciência sabe isso, olha esse medicamento novo, olha essa vacina, olha só como é que é o formato da Terra, olha só como que as espécies evoluem. Então, a gente vai só mostrando. Quando chega alguém ali escondido no meio disso, usa a mesma linguagem da ciência e fala, olha só esse chá milagroso, parece a mesma coisa. Soa aos ouvidos das pessoas e de nós mesmos, quando é uma área que a gente não entende, soa como ciência. E a gente não consegue distinguir, porque a gente não sabe investigar de que maneira aquilo foi obtido. Então, esse é um dos nossos maiores obstáculos, né? A gente não se alfabetizou cientificamente. A gente acumulou uma decoreba de conhecimentos científicos ao longo do tempo do nosso sistema educacional. Então, você aprendeu, você decorou que a Terra era geóide, você decorou que a teoria da evolução é a teoria que melhor explica
o surgimento das espécies e etc. Mas você não sabe, nem eu sei, muitas vezes, como que isso foi obtido, né? E então a gente não mostrou o método, a gente mostrou o conhecimento formal. E isso mostra a grande diferença entre ter educação formal e saber pensar cientificamente. Uma coisa não está atrelada à outra, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje discutindo ciência, discutindo pensamento científico, porque nenhum de nós, no nosso sistema educacional, foi ensinado a pensar cientificamente. A gente foi acumulando conhecimentos científicos, mas a gente quer saber como esses conhecimentos são gerados, porque senão eu posso acumular conhecimentos pseudocientíficos também e misturar as duas coisas e não conseguir distinguir. Então, a gente está num capítulo falando sobre ciência e pseudociência e a diferença entre essas duas coisas. E o que é pseudociência? Como que a gente pode definir pseudociência? Não é uma tarefa fácil fazer isso, né? A gente viu lá no nosso primeiro capítulo como é difícil definir ciência. A gente já tem dificuldade em botar em palavras, numa frase, o que é ciência. Definir pseudociência é tão difícil quanto, né? E a gente viu ao longo do tempo, principalmente lá no nosso capítulo 2, a gente viu sobre a história da filosofia da ciência e como muita gente se debruçou sobre esse tema para dizer o que é ciência, o que não é, né? E a gente tem aí, por exemplo, um dos maiores ícones que se debruçou sobre isso foi Karl Popper, por exemplo, né? Mas é muito difícil definir o que é ciência e o que é pseudociência. E na definição de pseudociência, eu tentei resumir aqui de uma maneira que talvez faça sentido e consiga contemplar parte disso. Então, a gente pode considerar uma definição de pseudociência a seguinte: qualquer tipo de doutrina que careça de confiabilidade, mas que de alguma forma tente transmitir credibilidade usando um vocabulário e uma forma de explicar seus conceitos que soe científico aos ouvidos menos treinados. Então, essa é uma possível definição do que é pseudociência. Olha só o contraste entre falta de confiabilidade e excesso de credibilidade. Então, a gente tem um conhecimento que não é confiável. Por quê? Porque ele foi gerado sem o auxílio de um método próprio e um método sofisticado e robusto e replicável, que é o método científico. Então, são informações que vieram de algum lugar, mas que não foram obtidas pelo método científico. Por isso, elas têm baixa confiabilidade, mas ela é transmitida de uma maneira que soe científica para conseguir transmitir credibilidade para que as pessoas acreditem, principalmente pessoas menos treinadas cientificamente. Por isso que foi importante tudo que a gente foi discutindo até hoje aqui nesse encontro, para que a gente tenha um pouco desse treinamento e dessas ferramentas para conseguir identificar isso, né? Muito bem, gente. Então, essa é uma possível definição. É importante notar, então, que existe a falta de confiabilidade naquela informação, a gente não consegue muitas vezes rastrear a origem dessa informação vindo de algo como método científico, né? Mas está dentro de um campo considerado científico, isso é importante também. Pode vir uma informação não confiável, mas que não faz parte de um campo científico. Pode vir uma informação dogmática, que faz parte de um campo religioso, por exemplo, né? Mas quando está dentro de um domínio científico, tenta se passar como ciência, mas é pouco confiável, e isso tem cara aí de pseudociência. É muito difícil distinguir, é muito difícil a gente traçar uma linha simplesmente que separe ciência e pseudociência, e de um lado está ciência, do outro está pseudociência, e essa linha perfeitamente provoca uma divisão. Não é assim que acontece, né? Até porque a gente pode fazer um uso pseudocientífico de ferramentas científicas, né? A gente pode empregar, por exemplo, cloroquina para tentar tratar COVID. Cloroquina é uma ferramenta científica para tratar malária, por exemplo. Hidroxicloroquina é uma ferramenta científica que também é empregada no lúpus, mas quando a gente resolve empregar a cloroquina na COVID-19, a gente está fazendo um uso pseudocientífico da cloroquina, tá? Além disso, existem campos que ainda são embrionários dentro da ciência, são áreas que estão começando a ser exploradas, muitas vezes áreas que têm um potencial científico muito legal, mas que pouca gente ainda se debruçou sobre isso.
e a gente pode considerar isso como uma ciência que está nascendo, né? A gente pode chamar isso de protociência, algo que está nascendo. Isso não é necessariamente pseudociência, é uma protociência. Mas se eu começar a extrapolar e falar um monte de besteira em cima disso, eu posso, sim, transformar isso numa pseudociência. Aqui eu tentei trazer uma divisão entre ciência e pseudociência, um quadrinho que a gente elaborou lá no livro Desafios Toxicológicos, é um livro que eu escrevi em 2019, foi publicado em 2020, que fala sobre o óbito dos famosos, e essa figura faz parte do capítulo onde eu falo sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs tem uma questão envolvida com a morte dele, que foi justamente a recusa de fazer tratamentos baseados em evidência, e por isso a gente traz esse quadro, que foi um quadro adaptado, né, e que quem fez essa arte aqui foi o Luiz Fernando Veríssimo, não um escritor, mas um colega farmacêutico que trabalha nesse livro comigo, que fez todas as ilustrações internas do livro. Aqui a gente pode tirar muitas informações interessantes. Então, eu peço que vocês aqui foquem nesse quadro aqui da pseudociência e contrastem com esse lado esquerdo da ciência e notem, sempre que vocês se depararem com um conhecimento que pode ser pseudocientífico, vale a pena olhar para esses pontos aqui, porque se ele começar a atender a alguns desses critérios aqui, a gente já pode desconfiar de algo pseudocientífico, tá? Muito bem. Então, a pseudociência, olha só, ela é hostil a críticas. Quando você critica, a pessoa fica muito incomodada, né? Porque não tem argumentos, então ela vai devolver com um pouco de agressividade. Na ciência, em geral, existe uma abertura ao criticismo, por quê? Porque pode rever hipóteses, porque o tempo todo aqueles resultados são questionados. Na pseudociência, a gente tem jargões confusos para evitar discussões. Já bota um quântico no meio, ortomolecular, coloca algumas palavras ali para confundir, que são palavras muitas vezes ambíguas ou que as pessoas conhecem pouco, para encerrar a discussão e ainda manter uma autoridade. Na ciência, a gente tem um tipo de jargão, mas, na verdade, é uma terminologia científica que serve, na verdade, para deixar mais claro ainda o que a gente está falando, para ser bem objetivo. Em vez de falar germe, micróbio, a gente pega e fala, não, é um vírus, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é um protozoário, né? Então, existe uma terminologia científica, mas ela serve para poder gerar mais clareza. Aqui na pseudociência, essa terminologia científica, ela serve para gerar mais confusão, para que a gente não consiga questionar. Muito apoio em testemunho, né, ou de outras evidências fracas. Então, você vê muita gente falando que eu usei e funcionou, eu vejo muitos resultados nas pessoas que eu trato, né? Então, é muito relato de caso, relato de experiência, é muito apoiado no que a gente chama de evidência anedótica, enquanto na ciência a gente leva em consideração todas as evidências e de maneira hierárquica, né? E que são conhecimentos obtidos por uma metodologia rigorosa que a gente já estudou, né, no capítulo 7. Aqui na pseudociência, muitas vezes a metodologia empregada, ela é falha, ela não é reprodutível, né? É uma metodologia que favorece a confirmação de uma crença, como a gente viu que é muito possível fazer se eu usar o método indutivo de maneira errada, eu posso confirmar crenças, justamente porque começa-se com uma conclusão. Tal coisa funciona, né? Então, se tal coisa funciona, eu já acredito que funciona, agora eu faço alguns experimentos muito mal elaborados metodologicamente só para confirmar a minha crença. E aqui uma coisa muito importante, gente, ó, dissidentes solitários trabalhando isolados ou em pequenos grupos. Então, é um cara, é um grupinho de pessoas que fica falando sobre aquilo, que fica tentando ir contra tudo que o ecossistema científico construiu, como, por exemplo, acontece com os grupos anti-vacina, né? Isso é muito comum também de acontecer. É importante, pessoal, a gente perceber que, obviamente, existem pensadores, cientistas, dissidentes, que são criativos e que vão pensar fora da caixa e vão conseguir levar a gente a patamares superiores. Mas, em geral, eles não vão anular tudo que a gente conhece sobre ciência para fazer isso, né? Mesmo as revoluções científicas são revoluções parciais. A gente falou sobre isso lá no nosso capítulo 2, né? E usa uma lógica inconsistente. A gente viu o abuso das falácias lógicas, né? Além disso, ela é dogmática
e é inflexível. E a gente vai ver que ela é infalível também. A gente vai falar um pouco sobre infalibilidade daqui a pouco. E eu quero aproveitar que nessa abertura do capítulo, nessa imagem de abertura, eu coloquei como título Ciência ou Pseudociência. E esse título que eu fiz propositalmente tem uma falácia lógica aí. Eu incorri propositalmente numa falácia. Você consegue identificar qual é a falácia que tem aí? O ou aqui, esse elemento de ligação ou, ele me dá uma dica muito grande de qual é essa falácia. Eu estou incorrendo, pessoal, na falácia da falsa dicotomia. Eu estou oferecendo apenas duas opções para vocês. Eu estou dizendo ciência ou pseudociência. Quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando assim, ou é ciência ou é pseudociência, ou é um ou é outro. E isso é uma falácia, é a falácia da falsa dicotomia. Então, cuidado com isso. No dia a dia, a gente, às vezes, quando a gente descobre as pseudociências, a gente vai se irritando com as pseudociências, a gente começa a ficar com raiva e a gente fala assim, isso não é ciência, isso é pseudociência. Isso é pseudociência, porque não é ciência, né? E o fato, pessoal, é que se algo não é ciência, não significa necessariamente que é uma pseudociência. Isso é muito importante, tá, gente? Então, olha só, senso comum, que a gente falou lá no começo. Senso comum é uma coisa que a gente se orienta no dia a dia. Quando você vai fazer o seu cafezinho do seu jeito, do jeito que você gosta, você não está se baseando numa ciência, em algo científico. Mas também não é pseudociência que você está fazendo, é só o seu cafezinho orientado pelo seu senso comum, tá? É um conhecimento empírico e que junta um pouco com tradição. Arte. A arte não é ciência nem pseudociência. Claro que eu posso fazer análises científicas da arte, mas a arte é algo que traz contemplação, provoca emoções, conflitos internos, né? É algo estético, interessante. Então, mas não é ciência, mas nem por isso é uma pseudociência. Arte é arte, né? Religião. Religião não é ciência, mas não é uma pseudociência, tá? Religião é uma crença dogmática. É claro que se a religião resolver invadir a área da ciência e dizer que a idade da Terra ela é diferente da idade científica, porque ela está se baseando na Bíblia, ou que não existe a evolução, porque, na verdade, o que houve foi a criação, o criacionismo, né? Então, aí isso é também camuflado de ciência, quando se fala, por exemplo, a teoria do design inteligente, que é um criacionismo disfarçado de ciência, aí sim se torna pseudocientífico. Mas, a princípio, a religião por si só não é uma pseudociência e não é ciência também, tá, gente? Então, cuidado com a falsa dicotomia. Ou é um ou é outro. Existem vários tipos de conhecimento, alguns conhecimentos são científicos, outros não são científicos, e existem conhecimentos que não são científicos que tentam se passar por ciência. Esses são pseudociência, e é esse que a gente combate, né, na nossa área, por exemplo, na área da saúde. Então, eu quero trazer um ponto de alerta que nos chama a atenção para pseudociências, e eu acho que aqui realmente é onde a gente deve mais se focar, que são as crenças infalíveis. Então, cuidado com crenças infalíveis, principalmente com as crenças infalíveis disfarçadas de ciência, porque daí a gente está diante de uma pseudociência. Mas olha que interessante, existe um livro que, na verdade, derivou, né, de um estudo do Leon Festinger, né, que é esse cara aqui, e dos seus colaboradores, que se chama Quando a Profecia Falha. Né? Esse é o estudo dele. Então, quando a profecia falha, o que esse cara fez? O Festinger, ele se infiltrou num culto, né? Numa espécie de seita, digamos assim, que esperava que existisse um apocalipse. Então, era uma seita apocalíptica que acreditava que iria acontecer um dilúvio e que as pessoas que acreditassem nessa seita, né, nessa crença, e que realmente se dedicassem a essa profecia, que levassem a sério, que abrissem mãos dos seus bens, que cortassem as relações com pessoas que não acreditam nisso, que fossem para um lugar específico, né, que era a crença nesses seres que eram chamados os seres do planeta Clarion, né, tipo uma seita alienígena apocalíptica, né? Então, eles deveriam ir até um determinado local, isso no final, em dezembro
lá de meados da década de 50, mais ou menos, eles deveriam abrir mão de tudo que eles tinham, do dinheiro, dos seus bens materiais, etc., e ir até um determinado local onde eles seriam resgatados pelos seres de Clérion. Só as pessoas que acreditassem de fato na existência disso e tivessem se dedicado iriam escapar desse dilúvio, seriam resgatados do dilúvio. Então, algumas pessoas acreditaram nisso, e aí muita gente fez isso, lá abriu mão dos seus bens, abriu mão de tudo, vendeu suas casas, etc., e foi em direção a esse resgate, digamos assim. Quando chegou o dia do Apocalipse, não apareceu alienígena nenhum e não teve dilúvio nenhum. E o que o Festinger estava tentando olhar? Ele estava tentando ver qual vai ser a reação dessa galera, né? O que eles vão fazer? E ele viu que algumas pessoas, obviamente, ficaram revoltadas, né? Falando que, né? Por que eu vim aqui e fui enganado, né? Mas ele viu que boa parte das pessoas, principalmente aquelas pessoas que tinham sido mais devotas ao culto, as pessoas que tinham mais aberto mão das coisas, que tinham mais se dedicado, elas disseram o seguinte: bom, não é que a gente estava errado, é que a gente foi tão dedicado, a gente foi tão devoto, que a gente impediu o apocalipse. Os alienígenas viram que nós somos, né, pessoas dedicadas e tudo mais, e eles não precisaram vir resgatar a gente, porque na verdade não teve nem apocalipse. Graças à nossa devoção, não existiu nem apocalipse. Mesmo a profecia falhando, claramente não tendo apocalipse nenhum, a narrativa se adequou para que continuasse a crença se perpetuando. Então, a crença se solidificou mais ainda. Essas pessoas consideraram que elas salvaram o mundo do apocalipse, e não que, na verdade, elas tinham sido enganadas por uma crença errada, né? Que não correspondia à realidade. Então, isso é característico de uma crença infalível, muitas falácias lógicas, muitos viés de confirmação, etc. Tudo isso que a gente viu até agora, a gente vê manifestado aqui. De modo geral, questões religiosas envolvem crenças infalíveis, afinal de contas, essas crenças elas não podem falhar, porque se elas falharem, elas não vão de acordo com o dogma, né? Então, o dogma ele precisa ser infalível, e isso contrasta com a principal característica da ciência. A ciência é uma crença falível. A gente acredita naquele conhecimento por enquanto não é substituído por algo mais preciso que a gente obteve pelo método científico. Então, a infalibilidade é um ponto crucial na pseudociência. Então, nesse contexto, pessoal, uma definição mais simples de pseudociência a gente poderia definir como uma crença infalível disfarçada de conhecimento científico. Quantas vezes vocês não viram isso acontecer, né? Até na pandemia foi assim. Tal medicamento trata COVID. Aí a pessoa toma o medicamento, não tratou COVID. A pessoa continuou com COVID ou a pessoa morreu de COVID. Não, mas é porque você usou esse medicamento muito tarde, tinha que usar no início, precocemente. Daí as pessoas continuam morrendo de COVID. Não, mas é que o que está acontecendo é que não estão usando na dose certa, e na verdade tem que ser profilático. Então você começa a mudar tudo para quê? Para manter a crença. Então isso é característico de pseudociência. Inicia pela crença e busca coisas que confirmem. A gente falou sobre a diferença desses tipos de pensamento, né? O pensamento científico, você inicia com a dúvida e com uma hipótese e confronta isso através do teste e aceita os resultados que você obtém. E enquanto na crença infalível, você já tem a crença e agora você vai buscar reforçar isso. Bom, gente, pela imagem que está aparecendo aqui para vocês já imaginam do que eu vou falar, né? E aí eu peço, por favor, não me odeiem, não me cancelem, porque eu vou tocar nesse ponto, que é um ponto que muitas vezes acaba chateando algumas pessoas, né? Porque faz parte do nosso dia a dia tão fortemente que muita gente acaba se ofendendo quando a gente fala nesse ponto. Vou falar aqui então um pouquinho, pessoal, sobre astrologia, né? Que tem todas essas características que eu trouxe aqui. Sabendo que algumas pessoas vão parar de fazer o curso por causa disso, mas entendam que é uma análise científica disso, tá bom, gente? Olha só, pessoal, vamos supor o que é muito comum a gente ver. Por exemplo, esse aqui é um diálogo extremamente comum de ser visto na astrologia, quando a gente ouve por aí no dia a dia, né? Uma pessoa chega para outra e fala o seguinte:
olha, eu acho que você é mais maternal, mais calma e mais caseira, porque você é de câncer, né? Você é do signo de câncer. Aí a amiga responde, ué, mas eu nem quero ser mãe, eu adoro festa e viagem. Aí a outra amiga fala, bom, mas isso se deve porque o seu ascendente é em Sagitário, você entende? Ainda assim não faz sentido para mim, eu chego a ficar até irritada ouvindo isso que você está me falando. Aí ela responde, bom, ficar irritada dessa forma é típico de pessoas como você, que tem a lua em Áries. Isso que a gente está mostrando aqui é um diálogo clássico, né? Ou então, quando você começa a falar assim, ó, você é de câncer, então você é maternal, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não quero nem ser mãe. Não, mas não é que você é maternal que você gosta de cuidar dos seus amigos, que você gosta de cuidar das pessoas à sua volta. Então, e se a pessoa negar, aí é o ascendente, daí tem a lua, e daí tem um mapa todo que você, graças ao tamanho do mapa, cheio de possibilidades de signo ali, você fica diante de uma crença infalível também, né? E isso contrasta, pessoal, com informações científicas a respeito disso, que são várias. Uma delas é o eixo da Terra. Como é que se calcula a posição dos astros? Se calcula através por onde que, entre aspas, o Sol passa, né? Por quais constelações o Sol está passando, né? E aí o que acontece? O eixo da Terra é como se fosse um peão. Você gira um peão, ele fica girando assim, só que depois de um tempo o peão começa a fazer isso aqui, né? Ele começa a rodar assim, e daí ele vai virando, virando, virando até que ele para. Então, o eixo da Terra, a Terra não fica girando assim perfeitamente, ó, ao redor do Sol. Ela é inclinada e esse eixo vai mudando com o passar do tempo. Muda muito pouco, mas muda, o que no decorrer de milhares de anos representa uma mudança significativa. Então, aquilo que foi visto pelos nossos ancestrais, era com ferramentas muito menos precisas, mostravam para nós essas constelações aí que a gente está acostumado de acordo com a data do nascimento. Mas o que se percebeu é que não eram só 12, eram 13, não 12 signos, tem 13, e percebeu-se que a mudança do eixo mudou esse posicionamento. Então, quem nasce hoje em Sagitário, o que seria Sagitário, não é mais Sagitário, não corresponde mais a Sagitário, pensando no posicionamento dos astros. Então, já tem toda essa questão envolvendo a falta de plausibilidade, envolvendo questões científicas, conhecimento que não foi atualizado frente aos novos avanços científicos, então não está de acordo com aos avanços científicos, e tem essa característica infalível, né? Sempre que questionável, infalível. E isso está muito ligado ao que a gente chama de efeito Forer, né? Que também a gente pode chamar de falácia da validação pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o efeito Forer, que é o nome do pesquisador que deu esse nome. Vou mostrar para vocês, é muito bacana a ideia do efeito Forer, tá? Mas, resumidamente, o que é isso? O efeito Forer, ele mostra que pessoas tendem a julgar como corretas as avaliações de suas próprias personalidades, que seriam feitas exclusivamente para elas. Então, esse caráter de exclusividade, de VIP, né? Então, este aqui é o seu mapa astral. Foi feito de acordo com o dia, o horário e etc. que você nasceu, né? Então, as pessoas já tendem a julgar como corretas avaliações que são feitas de maneira exclusiva, mas que, na verdade, são vagas e genéricas o suficiente para gerarem identificação para uma grande quantidade de indivíduos. Então, o grande segredo está em fazer algo altamente genérico, mas mostrar que a entrega é extremamente individual. E é isso que gera o chamado efeito Forer, que ele demonstrou através de um texto muito bacana, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. O que o Forer fez? Ele foi numa sala de aula e falou o seguinte: eu vou fazer um teste de personalidade com vocês. Ele me deu um teste para a galera responder, como se fosse um teste do BuzzFeed, vamos supor, hoje em dia, né? Então, as pessoas responderam um questionário, e ele falou, com base nesse questionário, eu vou fazer um texto que descreve a personalidade de cada um de vocês. Então, eu vou ler questionário por questionário, vou fazer um texto e vou entregar para cada um de vocês um texto que corresponde à personalidade de vocês. E vocês vão ter que me dizer se o texto que eu fiz está de acordo com a personalidade de vocês. Qual nota vocês dão de 0 a 5? Qual é a nota que vocês dão para o quão preciso foi a análise que eu fiz? E aí, o que ele fez? Ele pegou o teste da galera e nem leu o teste. Ele pegou, mas fingiu que leu.
e ele chegou para todo mundo e entregou individualmente um cartão que tinha o texto, e que era, teoricamente era o texto específico para cada um. Só que ele copiou o mesmo texto e mandou para a galera. E era esse texto aqui que, inclusive, ele fez pegando pedaços de características de signo de várias pessoas. Então, ele pegou a astrologia, coisas que a astrologia falava sobre vários signos, juntou tudo isso, fez um pacotão e deu para todo mundo o mesmo texto, fingindo que era um texto individual feito com base no teste de personalidade. E os alunos leram esse texto e deram a nota de 4, a média da nota de precisão foi 4,6, 4,8, muito perto de 5, quer dizer, a maioria se identificou muito com o texto, né? E aí falou, não, o teste foi ótimo, descreveu perfeitamente como eu sou, né? E o texto é esse aqui, gente, ó. Você tem uma necessidade de ser querido e admirado por outros, e mesmo assim você faz críticas a si mesmo. Você possui certas fraquezas de personalidade, mas no geral consegue compensá-las. Você tem uma capacidade não utilizada que ainda não usou a seu favor. Disciplinado e com autocontrole, você tende a se preocupar e ser inseguro por dentro. Às vezes tem dúvidas e se tomou a decisão certa ou se fez a coisa certa. Você prefere certas mudanças e variedade e fica insatisfeito com restrições e limitações. Você tem orgulho por ser um pensador independente e não aceita as opiniões dos outros sem uma comprovação satisfatória. Mas você descobriu que é melhor não ser tão franco ao falar de si para os outros. Além disso, você é extrovertido e sociável, mas há momentos em que você é introvertido e reservado. Por fim, algumas de suas ambições tendem a fugir da realidade. Esse é o texto que ele deu para todo mundo, e muita gente, a maioria, se identificou muito com o texto, achando que era uma análise feita especialmente para ela. Então, aí que está o grande caráter, a gente volta aqui. Pessoas tendem a julgar como corretas avaliações de suas próprias personalidades que seriam feitas exclusivamente para elas, mas que são vagas e genéricas o suficiente para gerar identificação para uma grande parte dos indivíduos. Olha que interessante isso. Depois o James Randi fez a mesma coisa, replicou esse experimento, tem até gravação disso, e é muito interessante como a galera cai certinho, né? E é exatamente o que a astrologia propõe entregar para as pessoas. Então, pessoal, o maior problema sobre crenças infalíveis é o fato de que crenças geram ações, e ações geram consequências, e esse que é o perigo. Não teria problema a gente acreditar em qualquer coisa, mas o problema é que a nossa crença gera uma ação frente a isso, e essa ação gera consequência. Se eu começo a julgar pessoas com base no mapa astral delas, eu já às vezes não me permito relacionar com uma pessoa porque eu já tenho pé atrás com ela por causa de mapa astral. Eu já vi pessoa, já teve notícia, né, de RH de empresa que recusou pessoas por causa do mapa astral. Isso gerou uma ação, gerou uma consequência de não contratar um funcionário que poderia ser muito competente naquela área, né? E isso vai para outras coisas. Se eu tenho uma crença infalível de que um medicamento funciona, mas ele não funciona, eu vou tratar os pacientes e não vai funcionar, vai ter consequência, né? Então, as crenças infalíveis, elas trazem consequências. Então, não existe benefícios que a gente possa extrair da falta de racionalidade científica nesses casos.